Tu sabe que pegou tanto essa onda no Brasil que alguns tentam até jogar nós um contra o outro, dizendo que um quer ser mais pai da criança que o outro. Eu digo que vocês estão totalmente errados, que ninguém quer ser pai da criança. Para nós pode ser até o presidente da República, se quiser. Mande uma medida provisória e ele vive o pai da criança. Mas garanta, né, o 14º para o aposentado. Então, eu vou fazer, como sempre fiz na Comissão de Direitos Humanos, já que essa é uma live da Comissão de Direitos Humanos, virtual, né? Porque está todo mundo nas residências das suas casas trabalhando, eu faço aqui da minha residência no Rio Grande do Sul. Apenas introduzir o tema. Estamos num momento muito difícil, vocês todos acompanham, né? A situação do Brasil no campo econômico, social, político e a pandemia. A pandemia está aí, nesse período todo. O país está numa crise gravíssima, já havia com crise antes da pandemia. O desemprego, a informalidade, a subutilização da mão de obra batem recordes. Mais de 60 milhões de pessoas precisam urgentemente e que se mantenha o auxílio emergencial. Eu sempre digo que, no mínimo, no Brasil, 100 milhões de pessoas precisariam usar o auxílio emergencial pelo número de pessoas que se apresentaram. E se botarmos aí o quê? Um dependente só, estaríamos passando muito mais de 100 milhões de pessoas. Com o fim do auxílio, como está previsto esse mês, as pessoas já estão desesperadas. Não conseguem emprego e não terão mais o auxílio. Por isso, eu já entendo que o Congresso devia manter o auxílio pelo menos por mais 6 meses, e não de 300, mas sim de 600 reais. Todas essas pessoas, quando sentem e se apertam naturalmente, recorrem à família, e muitas vezes sobra para o pai, o avô, mãe, que é aposentado e pensionista. Essa é a realidade do nosso país nesse momento. Um momento muito duro, né? Temos aí no mundo milhões de pessoas que já perderam a vida. A realidade no Brasil é muito, muito triste. Eu estou aqui abreviando o que me deu, os que os assessores me deram como documento, para dar para que vocês possam falar com mais tempo. E vou entrar diretamente, vou sair da conjuntura e vamos falar do 14º salário. Poderia citar vários outros auxílios, outros segmentos, mas quero, nesse momento, vamos nós aprofundar aqui o debate do 14º salário. Poderíamos falar aqui do renda mínima, do auxílio de emergência, tudo que fizemos no Pronamp, pequeno, médio, setor cultural, todos os idosos, todos os setores que foram, de uma forma ou de outra, as casas de idosos, né? Algum tipo de ajuda. Mas os aposentados e pensionistas não receberam nenhuma ajuda. Eu sempre digo que essa é uma iniciativa popular apresentada na CDH pela SUG número 23, onde o primeiro signatário da SUG é o doutor Sandro, e depois os senhores todos assinaram, né? Pelo que eu sei, mas o doutor Sandro é o primeiro signatário desta SUG. E aí, doutor Sandro, tu sabe que pegou tanto essa onda no Brasil que alguns tentam até jogar nós um contra o outro, dizendo que um quer ser mais pai da criança que o outro. Eu digo que vocês estão totalmente errados, que ninguém quer ser pai da criança. Para nós pode ser até o presidente da República, se quiser. Mande uma medida provisória e ele vive o pai da criança. Mas garanta, né, o 14º para o aposentado. Então, isso é uma bobagem bem grande, não, só estou fazendo uma introdução, que não nos interessa que nós todos queremos a aprovação do 14º salário, né? Tive que transformar no projeto de lei, que a comissão não está votando, e antes disso, conversamos com os senhores, doutor Sandro, e vocês todos são testemunha, que concordaram, e lá na justificativa eu disse de onde que veio a SUG, veio de São Paulo, enfim, da origem do trabalho dos senhores aí. Pedimos via bancada a urgência, requerimento, mas a matéria não foi pautada. Todos nós sabemos a importância da aprovação do 14º, o universo de pessoas que vai beneficiar, que se gaste lá 42, 45 bilhões, mas é 45 bilhões que não é nem gasto, é investimento na população e na própria economia, né? Teríamos 45 milhões de reais rodando internamente, que é o dinheiro diretamente na veia. O aposentado recebe, tem que gastar, né? Até pelo momento que eles
vivem, com certeza ia impactar positivamente em toda a economia. Nós sabemos aqui, eu vou concluir a minha introdução rápida, eu tenho dito a verdade para aquelas milhões de pessoas que, de uma forma ou de outra, chegam a vocês e chegam a mim também, porque é uma onda positiva em matéria de mobilização. Hoje de manhã mesmo eu estava numa live e toda hora entrava ali naquele cenário que vem as perguntas, né? Senador, como é que está? Confiamos em vocês, mas como é que está? Nos explique, né? E eu disse que expliquei um pouco lá, mas que aprofundaríamos, recomendei que eles entrassem nesse horário aqui, que nós íamos aprofundar a questão. Mas lá eu já dizia, temos que ser claros e transparentes. Nós temos o que de Congresso? O Congresso praticamente termina dia 18. Uma semana que vem, e acabou. Então, nós acreditar que vai votar Câmara e Senado numa semana é praticamente impossível. Não que não desse para aprovar. Já teve PEC, que é proposta de emenda constitucional, que é fórum privilegiado, como a gente fala, que foi votado numa noite em 2 turnos. Numa casa e na outra casa, numa noite em 2 turnos. Então, se houvesse vontade política, perguntaram de manhã para mim. Mas a culpa, então, é de quem? Digo, olha, a responsabilidade de não ter sido aprovada é de todos. Eu podia dizer, como um parlamentar de oposição, que é do Executivo. Sim, mas o Congresso também não votou. Câmara não votou, o Senado não votou. O Executivo não encaminhou a medida provisória. Então, a responsabilidade é de todos. Muita gente mostrando, muitos deputados, muitos senadores mostrando vontade para que o 14º seja aprovado, mas, infelizmente, o Congresso não votou e o presidente, que poderia também encaminhar via uma medida provisória, também não fez. Então, a responsabilidade, eu digo que é coletiva. Porque quando a gente vota, todo mundo quer capitalizar o resultado do que foi votado. Mas quando não vota, todo mundo tira o corpo fora. Não, não é bem assim. Tanto a Câmara, como o Senado, como o Executivo são responsáveis. Como a gente fala, você é responsável por aqueles que você cativa, né? E eu digo às vezes, e você é responsável também, está aí a pandemia, se você não quiser se vacinar, você é responsável por aqueles que você contamina. Estou usando aqui para fazer um chamamento, já que todo mundo tem que se vacinar. Se você não se vacinar, você será responsável por aqueles que morreram devido à contaminação que pegou com você. Nesse caso é a mesma coisa. Se nós não conseguimos votar, todos são responsáveis, e claro, eu não jogo a toalha, e tem ainda uma MP lá, se não me engano, 1006, né? Tem uma MP que está no Congresso, tem uma emenda colocada, poderia ser por ali também, aprova essa MP, e a MP, sim, uma vez aprovada, já está lá, pode ir para o Senado em tempo de votarmos até na mesma noite, se for o caso, no mesmo dia, se quisessem, se quiserem. Se não quiserem, não adianta. Mas mesmo que não, para mim, complementar o meu ponto de vista, nem que não seja votada até a semana que vem. Eu não jogarei a bandeira, como eu acho que nós aqui não jogaremos, não abriremos mão dessa bandeira tão positiva, né, que é a bandeira dos aposentados e pensionistas e idosos, porque essa pandemia, por tudo que eu falei rapidamente aqui, e a crise, ela vai aumentar mais o ano que vem, pode crer. Vamos ter aí campanha pela carestia, contra a miséria, vai ter campanhas por alimentos. Então, mais do que nunca, nós temos que manter a possibilidade, oxalá, se não aprovar agora, que aprove, então, no início do ano que vem. Mas a palavra agora está com vocês. Eu fiz um resumão de tudo um pouco aqui,